22, versículo 7. Quem achou, diga: eu achei. Assim, ó, quando Isaac diz a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac: eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Repete comigo: cordeiro para o holocausto. Verso de número 9 diz assim: chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e deitou no altar. Em seguida, em cima da lenha, e estendeu a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faça, pois agora sei que teme a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Então Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro, preso pelo chifre entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Repete comigo: carneiro, cordeiro, carneiro. Aleluia. Coloque a sua mão no teu coração, curva a sua cabeça. Senhor eterno Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por este culto. Muito obrigado por cada um que está aqui, Senhor. Eis aí os teus filhos que estão presentes, Pai, e vão sair deste culto abençoado. Deus, neutraliza nessa noite toda ação, todo ataque de Satanás, toda obra satânica, meu Senhor, caia por terra. Abençoa os teus filhos, ó Pai, que avisaram que não poderiam estar neste culto, uns por causa do trabalho. Senhor Deus, se eu possa ir ao encontro deles, ó Pai, para abençoar. Deus, em nome de Jesus, fala conosco, porque, ó Pai, estamos no culto, o altar da revelação, Senhor. E o Senhor vai trazer revelação para o altar. Deus, não estou falando do altar físico, mas o altar espiritual para a nossa vida. Deus, o Senhor, vai começar a revelar coisas extraordinárias para cada um que está aqui, porque o altar é lugar de revelação do Senhor. Amém. Tome o seu assento, dando glória para Jesus. Fala para o teu irmão: tem revelação do altar para a sua vida nessa noite. Fala, se tu acredita, dá um brado de glória para Jesus de Nazaré. Então olha para o seu irmão e fala para ele: se prepare. O altar vai revelar a provisão que tu precisa. Fala, se você acredita nisso, já dá um sinal que tu já está caminhando para o altar da provisão de Deus nessa noite. Aleluia. E essa palavra é profética para esse culto, irmão. Aleluia. Palavra profética. Fala para o teu irmão: Deus tem uma palavra profética para a nossa vida. Aleluia. E se a palavra de Deus é profética, é para mim, para você tomar posse dela, porque tudo que o Senhor liberar do altar é revelação, é profético, e o céu vai agir em cima do profético para a sua vida. Conhecemos toda a história de Abraão, que Deus vai chamar Abraão na terra de Ur dos Caldeus. Abraão vai receber um chamado de Deus e vai sair da terra de Ur dos Caldeus, juntamente com seu pai Terá, para a terra de Canaã. No meio da trajetória de Abraão, juntamente com seu pai Terá, eles vão parar na terra de Harã. E na terra de Harã é uma terra de oportunidade, é uma terra que o pai de Abraão, fazedor de deuses, começou a prosperar. E eles estão na terra de Harã, bem estabelecido. Abraão não era um homem que não tinha riqueza. Abraão já era um homem próspero. Abraão já tinha gado, já tinha servos. Pai de Abraão, Terá, também era um homem bem sucedido. Deus vai tirar Terá da vida de Abraão. O pai de Abraão morre,
E pela segunda vez Deus vai chamar Abraão. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Conhecemos toda essa história de Abraão. É para você entender aonde Deus vai levar Abraão. Para um altar diferenciado. Para um altar que vai fazer do altar se tornar provisão para a sua vida. Deus vai falar com Abraão: sai do meio da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Abraão recebe uma voz, um chamado de Deus. Abraão deita sem promessa, mas acorda com promessa. Abraão deita na direção de Harã, mas Abraão agora se levanta na direção de Canaã. Deus está dizendo, já começando a liberar uma palavra profética do altar nessa noite. Tu pode te deitar esta noite de um jeito, mas amanhã tu não vai levantar do mesmo jeito. Tu pode te deitar até sem promessa, mas amanhã vai acordar com promessa. Tu pode até acordar sem direção, mas você vai levantar na direção do altar de Deus para a sua vida. Fala, teu irmão, Deus vai mudar a trajetória nessa noite. Fala para ele, porque o céu já começou a preparar algo de vitória para a sua vida. Então esse era Abraão. Abraão sai da sua terra, Abraão sai do meio da sua parentela. Abraão leva o seu sobrinho Ló para uma terra prometida, uma terra que manda leite e mel. No meio da trajetória, começa a vida de Abraão, chega na terra, a fome na terra, desce para o Egito. Só que Abraão, ele é uma pessoa que começa a levantar altares para Deus. O lugar que ele chega, Abraão começa a levantar altar, oferecer a Deus em holocausto. Abraão vai para o Egito, estabelece o Egito. Na saída de Abraão do Egito, Abraão sai próspero do Egito. Abraão sai com riquezas do Egito. Abraão sai do Egito próspero, rico, e vai para a terra prometida. Abraão, quando chega na terra que Deus mostra para ele, Abraão percebe que tem morador na terra, tem habitantes na terra. Deus vai dar uma terra para Abraão, uma terra que já tem habitantes. Deus já vai dar uma terra para Abraão. Abraão vai sair de uma terra boa, vai entrar numa terra seca, uma terra que a maldição está reinando sobre a terra de Canaã. É a terra descendente de Cã, filho de Noé. Cã é amaldiçoado por Noé, seu pai amaldiçoou, dizendo que a descendência de Cã seria uma descendência amaldiçoada. Então agora a terra de Canaã, Cã, ele habita na terra, e ele dá nome na terra de Canaã por causa do seu filho Cã. Ele vai dar o nome na terra, a terra chamada agora de Canaã. Mas Abraão percebe que ela não é uma terra produtiva, é uma terra infrutífera. Mas quando Abraão chega debaixo de uma promessa, a terra começa a produzir para Abraão tomar posse dela. O céu está dizendo nesta noite da parte do Senhor para você: pastor, a minha vida ainda não é produtiva até esse culto, porque a partir desse culto a tua vida será diferente. Pastor, o que eu estou pedindo ainda não foi próspero na minha vida. Se prepare, porque cada caminhada que tu dá, Deus já está projetando um milagre para a sua vida. Abraão sai de uma terra boa, vai entrar numa terra seca. Abraão sai de um lugar próspero, vai para uma terra que Deus vai mostrar para ele. Não é uma terra favorável que Abraão estava vivendo. Deus muitas das vezes nos leva para lugares que não é favorável para nós. Deus nos leva para situações que às vezes nós dizemos: por que eu entrei nessa situação? Se eu tivesse ficado onde eu não estava passando por essa situação. Se eu não tivesse feito isso, eu acho que eu não estava passando por essa situação. Deus nos leva para situações que aparentemente é uma situação seca, mas é aquilo que aparentemente é seco, é o que vai te dar sustentação para você continuar lutando e perseverando e conquistando. Abraão chega na terra, a fome na terra, aparentemente Deus tira ele, põe num lugar seco. Abraão sai, mas quando Abraão retorna, Deus começa a abençoar Abraão. Fala do teu irmão: no retorno do Egito, Deus começa a abençoar Abraão. Fala do teu irmão: no retorno do Egito, Deus começa a abençoar Abraão. Fala, a promessa não está na terra, a promessa está na vida de Abraão. Fala para o seu irmão: que adianta ter terra sem promessa? Fala, que adianta a porta abrir sem promessa? Fala, a porta abre e fecha. Fala para ele: a terra passa, mas a promessa na tua vida continua. Então é melhor viver a promessa do que alcançar algo físico. Deus estava mostrando para Abraão: Abraão, o que vale na tua vida não é a terra. Aleluia, a terra fica seca, mas a promessa que está em você faz a terra se tornar fértil para te abençoar. O texto disse que Abraão prospera, Ló também prospera. Deus agora vai falar para Abraão: Abraão vai olhar para lá e vai dizer: Ló,
Escolhe o lado direito ou o lado esquerdo. Por onde você escolher o direito, eu vou para o esquerdo. Se você escolher o esquerdo, eu vou para o direito. Só para você entender aonde nós queremos chegar aqui. Porque há uma promessa de Deus sobre Abraão. O tempo passa. Ló agora escolhe as campinas de Sodoma. E depois que Ló aparta de Abraão, Abraão levanta um altar debaixo de uma árvore, de um carvalho. E ali Deus manifesta para Abraão no altar que ele faz debaixo de um carvalho. Deus aparece para ele e disse: Abraão, levante os teus olhos. Abraão, ele levanta os olhos. Para onde os seus olhos alcançar, eu estou te dando para você e para a tua descendência. Por quê? Porque a promessa que eu fiz em Gênesis 12 para você é: abençoarei os que te abençoares, amaldiçoarei o que te amaldiçoares, e todas as famílias da terra serão o que? Prósperas e abençoadas por meio de você. Então, Abraão, levante os olhos, porque aonde você enxergar, eu vou te dar, e vou dar para aqueles que vêm para depois de você, vai alcançar a promessa também. Então, se a promessa fez em Gênesis capítulo 12 para Abraão, que a nossa descendência de Abraão seria abençoada, e se Abraão conquistou, você vai conquistar também. Se Abraão triunfou, você vai triunfar também. Se é para crente que acredita. Se Abraão prosperou, você vai prosperar também. Por quê? Porque a minha vida, a sua vida, também corre o sangue de Abraão. O sangue da promessa está sobre a tua vida. Então aplaude este Jesus que está aqui nessa noite, porque tem promessa que Deus pretende acreditar. Isso é só um resumo. Fala no teu irmão, mas muitas das vezes, para ter revelação no altar, para anjos aparecer, e para Deus receber o seu sacrifício de louvor. Fala, muitas das vezes, Ló tem que sair da nossa vida. Porque depois que Ló sai, Abraão volta para o altar. Sabe o que o céu está dizendo aqui? Tem coisas que tem que sair da nossa vida para Deus revelar para você. Porque enquanto Ló estava com Abraão juntinho ali, e houve uma contenda entre os pastores, antes não desceu para falar com Abraão. Mas depois que Ló escolhe as campinas verdes, Abraão aparentemente, entre aspas, fica com a parte do deserto. Deus está dizendo: Abraão, Ló escolheu as campinas verdes, mas ele saiu sem promessa. Você está no deserto com promessa. Abraão, fica tranquilo, Ló escolheu as campinas de Sodoma. Tem cachoeira? Tem. O pasto está verdinho? Também tem. E você, estou com um lado que não é muito abençoado. Fica tranquilo, porque aonde você for, a promessa vai junto com você. Você desceu para o Egito, mas você desceu com promessa. Você saiu do Egito, você saiu com a promessa. Você saiu de Arã, você saiu com promessa. Você saiu da terra de Ur dos Caldeus, você saiu com promessa. Você está numa terra que aparentemente não é melhor do que as campinas de Sodoma. Há um detalhe: a terra é seca, mas você tem promessa. A terra é o deserto, mas você tem promessa. Então não é o lugar, é a promessa que está com você que vai fazer a diferença. Não é o lugar, é a promessa que está na sua vida que vai fazer a diferença. O anjo aparece, Abraão faz um altar debaixo do carvalho, fala com Deus, Deus fala com ele. Abraão prospera, Deus aparece para ele e diz: vou te dar um filho, Abraão. O tempo vai passando e parece que a promessa não se cumpre. Abraão agora deita com Agar, a escrava que saiu do Egito com eles, amando de Sara. E você acha, a Bíblia diz que Abraão era o pai da fé. A Bíblia diz que Abraão é um homem de fé. Fala para o teu irmão, mas Abraão, mesmo sendo o pai da fé, teve momentos da vida dele que ele abalou a sua fé. A fé de Abraão vai começar a se abalar. Por quê? Porque se ele tivesse tanta fé, do capítulo 11 que começa a narrar a tua história, do capítulo 12 até o capítulo 22, a fé de Abraão era uma. Do capítulo 22 em diante, a fé de Abraão vai ser outra. Do capítulo 12 até o capítulo 22, Abraão tem um tipo de fé. Mas do capítulo 22, Abraão começa a ter uma outra fé na sua vida. A fé da provisão do altar. A fé da revelação do altar. Por quê? Porque do capítulo 22 até o capítulo 22, Abraão aceita a proposta. Porque a idade está passando, Sara é estéril, ele percebe que ela não pode gerar. Então ele deita com Agar e ele desce relacionamento a Ismael. Então se Abraão no meio da trajetória é a mesma coisa aí você, parece que nada está acontecendo, parece que a nossa fé está abalada, mas a promessa ainda arde no nosso coração. Parece que você faz para cá, você olha para lá, você olha para cá,
parece que você está dentro de um labirinto, parece que você não está achando a porta, a saída desse labirinto, e parece que a nossa fé começa a ficar sufocada. A mesma coisa aconteceu com Abraão. Já que Sara não vai gerar, eu vou aceitar a proposta dela. Se ela não gera, Agar vai gerar. Só que a promessa não é de Agar, aleluia, e nem de Ismael. A promessa é de Sara e Abraão. Sabe o que Deus está dizendo? Nós podemos até mudar a trajetória, mas Deus vai criar situações para fazer a promessa dele se tornar realidade na nossa vida. A promessa de Deus vai acontecer. Tempo passa, o anjo aparece para Abraão na porta da tenda. Fala, meu irmão, Abraão está na porta da tenda. Fala, Deus envia 2 anjos para falar com Abraão. Abraão agora, o anjo aparece para Abraão e diz: Abraão. Abraão começa a conversar com o anjo na porta da tenda. E o anjo diz: Abraão, tu vai gerar, Sara vai gerar, vai ter promessa. Abraão, eu não te tirei da terra de Arã, não te tirei da terra de Ur dos Caldeus para você morrer aqui sem promessa. O que eu te prometi no capítulo 12 vai se cumprir na tua vida antes de chegar ao capítulo 22. O capítulo 22 eu vou marcar tua história diferente. Até chegar lá, você vai ter que passar por capítulo 13, aleluia, capítulo 14, 15, 16, 17, 18. São etapas da tua vida, Abraão. E nessa etapa, até no capítulo 22, vai nascer a promessa. Sara ri. E agora a promessa nasce. Nasce Isaac, filho da promessa. O menino começa a crescer. Abraão agora começa a se alegrar. E nós entendemos, aceitamos até o deslize de Abraão. Pastor, Abraão deu um deslize? Claro que deu. Porque antes de Isaac nascer, Abraão orava. Antes de Isaac nascer, Abraão gostava de altar. Depois que Isaac nasce, você não vê Abraão ir para o altar da revelação de Deus. Abraão não tem mais revelação do altar mais. Abraão agora não tem mais sacrifício no altar. Porque Abraão ele está tão feliz com o nascimento do menino que ele esquece. Ele esquece do altar de Deus. Deus aparece a Abraão no capítulo 22 e faz uma proposta para Abraão. Fala para o teu irmão: no capítulo 22 a tua fé vai mudar. Fala, porque o capítulo 22 é o retorno para o altar. Fala para o teu irmão que está do seu lado: se prepare. Deus está te chamando para um altar profético hoje. Fala, se tu acredita, já começa a dar um brado de glória para Jesus. Isso aqui é um resumo para nós chegar aqui no texto aqui, que nós lemos aqui no capítulo 22. Capítulo 22, Deus manifesta para Abraão e diz: Abraão, eu quero o seu milagre, eu quero a sua promessa. Eu quero ser o único filho. Deus chama ele de único filho porque não é que Deus não considerava Ismael filho de Abraão, mas o filho da promessa era Isaac, Sara e Abraão. Fala para o teu irmão: às vezes nós queremos mudar a promessa. Às vezes nós queremos mudar. Porque Isaac está demorando. E nós abraçamos Ismael. Fala para o teu irmão: Ismael não é do altar. Fala, Ismael tem sangue egípcio. Ismael tem sangue. Fala, a promessa é Isaac. Porque Isaac gosta do altar. Fala, a promessa do Egito vem e passa. Mas promessa gerada no altar continua na tua vida, passa luta, passa dificuldade, mas ela continua viva no altar. Porque Ismael não é do altar, mas Isaac é do altar da revelação de Deus. É melhor demorar, mas ser gerada no altar. Deus manifesta: Abraão, dá o seu único filho. Isaac, eu quero ele para o sacrifício. Vai para a terra de Moriá e lá oferece ele como sacrifício. Vai para o monte, o lugar que eu te mostrarei. Sabemos que Isaac é a tipologia de Cristo, Abraão também. Abraão agora pega a lenha, vai rachar a lenha, pega a sua jumenta, pega os seus 3 servos, prepara tudo, e à noite ele vai, pega o fogo, pega a lenha, pega a faca, pega os servos, arruma tudo e vai para o sacrifício. Caminho o primeiro dia, o sofrimento de Abraão vai estar aumentando, porque ele sabe que o sacrifício não é o cordeiro, o sacrifício é o seu filho.
Só que Deus está levando Abraão na caminhada para o altar. Deus já começa a revelar para Abraão no pé do monte. Fala para o teu irmão, é antes de ir para o altar. É na sua caminhada que Deus começa a revelar o profético na sua vida. Sabe para quem acredita? Você vai entender o que o céu está dizendo aqui nessa noite. 10, 20 minutos nós vamos orar. Terminar o culto, vamos orar. Profetizar. Abraão está caminhando. E Deus já começa a revelar para Abraão. Quando Abraão chega na terra de Moriá, há vários montes. Deus agora aponta para Abraão. Abraão, é aquele lá. É naquele monte que eu quero você. Então Abraão, antes de chegar, já tem uma revelação do monte. Deus já tem uma revelação. Abraão já tem uma revelação do altar. Abraão, antes de fazer o sacrifício, ele já começa a ter revelação de Deus. A revelação de Deus tem muito monte, mas o monte do Cordeiro não é esse nem aquele. O monte do Cordeiro é aquele. Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, se eu deixar você sem a revelação aqui, você vai passar em todos os lugares, não vai achar, e pode ser que você fique frustrado. Fala para o teu irmão, nem todo lugar é o lugar do teu milagre. Nem todo lugar é o lugar do teu milagre. E às vezes, o Diácono Luiz Antônio, nós estamos buscando milagre no lugar errado. Porque nem todo lugar tem altar, nem todo lugar tem cordeiro, nem todo lugar Deus fala. Pastor, mas está dando tanta coisa. O lugar de Deus falar, Deus vai revelar para você. Fala para o teu irmão, e você está no lugar certo, porque aonde tem a palavra é Deus revelando para você nessa noite. Aleluia. A primeira revelação de Abraão, Deus mostra para ele. A segunda revelação de altar, Abraão percebe que o servo tem que ficar no pé do monte. Já falei isso aqui uma vez. Fala para o teu irmão, o servo tem que ficar no pé do monte. Servo. A Bíblia diz que o servo não sabe o que faz ao seu Senhor. Por isso que Jesus diz: eu não chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz, mas eu chamo de amigo. Então Abraão está entendendo, é servo, não é amigo. Se não é amigo, tem que ficar no pé do monte. Ele diz que tem amigos mais chegados que irmão. E você tem que entender o que é amigo mais chegado que irmão, o que é colega, ou que está ali só para observar. E Abraão já tem a segunda revelação. Nem todo mundo pode ir comigo para o altar da revelação. Nem todo mundo está preparado para ver o altar. Nem todo mundo está preparado para ouvir o que o Senhor vai revelar no altar para mim. Então tem pessoas que na minha vida, na sua vida, vai ter um limite determinado para ela passar. Os servos, o limite dos servos é pé do monte, mas o limite do pai e o filho é Moriá, é o monte, é o altar. Tem pessoas que você vai ter que barrar no pé do monte. Tem pessoas que você vai ter que barrar na porta da tua casa. Tem pessoas que você vai ter que barrar de entrar na tua casa. Tem pessoas que você vai ter que barrar de conviver com você. Vão abandonar? Não. É porque tem que ficar no pé do monte. Aleluia. Porque atrapalha a intimidade contigo no altar. Deus não revela para todo mundo no altar. Deus só revela para quem é filho. Fala para o seu irmão, se está andando contigo, vai ter a mesma visão que você tem? Fala, está indo para o mesmo altar que você está indo? Fala, o altar vai revelar para você nessa noite, hein? Nem todo mundo vai continuar na trajetória com você. Se você não tirar, o próprio Deus tira. Lembra quando ele chegou na casa de Jairo? Ele disse: tira todo mundo de dentro de casa. Porque milagre, às vezes, é só para quem está com você em casa, chorando, faltando as coisas, mas está dentro de casa, tão firme. Os de fora, pé do monte. Os de fora, não é, pastor, vou abandonar a amizade, não. Mas vai ter que ficar no pé do monte. Por quê? A intimidade é quem está em casa. É por isso que o profeta diz: vai, pegue vasilhos emprestados, entra você e seus filhos dentro de casa, fecha a porta e derrama o azeite. Por quê? Dentro de casa é só para quem tem intimidade. Fala, irmão, cuidado com o servo que está entrando na tua casa. Fala, você não é servo, você é amigo de Deus. Satanás tem os seus servos enviados para tentar nos tirar do altar de Deus. Essa é a segunda revelação. A terceira revelação, antes de chegar no altar, nós temos Deus falando com Abraão. Vamos começar na trajetória. Fala, teu irmão, é o jumento. Fala, empaca muito. A
atrapalha o teu propósito. Por isso que Abraão diz: eu tenho que deixar o jumento, porque teimoso vai empacar. O servo não vai entender o que Deus falou comigo, não está preparado para ter a visão do anjo. O jumento vai atrasar, vai tirar do propósito, vai atrasar o propósito. É Deus dizendo: coisas que te atrasam para o altar da revelação, tu tem que deixar para trás. Tem coisas que você tem que tirar da tua vida, mesmo que você carregue lenha nos ombros, mesmo que você carregue lenha nos ombros sozinho, sem ninguém te ajudar. Mas é melhor você carregar sozinho na direção de Deus, do que você ter muita pessoa tentando te ajudar e te afastando da direção. Fala o teu irmão, quando chega no monte, não, vai para ele, no pé do monte, mas no meio do monte, Isaac pergunta ao pai: aonde está o cordeiro? Abraão, fala, repete comigo. Abraão disse: Deus proverá o cordeiro para si. Abraão profetiza cordeiro, mas a provisão não é de cordeiro, é de carneiro. Fala para o teu irmão: Abraão profetizou cordeiro, mas a provisão foi carneiro. Será que Abraão profetiza, Deus não cumpriu a profecia de Abraão? E por que na hora da provisão vem cordeiro, vem carneiro? O cordeiro só é reconhecido como cordeiro de 1 ano. Depois que ele completa 2 anos, já é carneiro. A estrutura do cordeiro é frágil, e a estrutura do carneiro é forte. Na trajetória, Abraão profetiza cordeiro, estrutura frágil. Mas no monte Deus não dá cordeiro, Deus dá carneiro, porque o nível de fé de Abraão começa a ter estrutura. É Deus dizendo para mim e para você: é noite de você parar de ter estrutura de cordeiro e passar a ter estrutura de carneiro, resistência nos ossos. A fé de Abraão era estrutura frágil, por mais que ele tinha fé. Mas Deus está dizendo: por causa da estrutura do carneiro, eu vou te abençoar. E eu libero uma palavra. A primeira revelação do altar para a sua vida é a noite de mudar de estrutura. A luta está grande. Por que tem muita gente que ele fala: eu tenho um rugido de leão, mas a estrutura é de cordeiro. Tem aparência de leão, mas a estrutura é de cordeiro. Aleluia. Quem olha para ele diz: ele é poderoso, o físico, mas a estrutura espiritual é ossos de cordeiro. O cordeiro não produz. Jesus é o cordeiro vivo, que vamos dizer, esse é o cordeiro que tira o pecado do mundo para o sacrifício. Mas o cordeiro em si, ele só produz depois de 2 anos. Quem tem fé, quem não tem estrutura, não produz. Porque se ele produzir, não tem resistência para conquistar. Mas a adversidade vai te dando estrutura para você mudar de fase. Deus estava dizendo para Abraão: a revelação do altar é para você abandonar a estrutura de cordeiro para agora receber uma estrutura forte. Às vezes o teu milagre vai vir certo, só que vai vir de estrutura diferente. Ele profetiza, é a mesma coisa, é o cordeiro, só que depois ele cresce depois de 2 anos, já não é mais cordeiro, é carneiro. É o mesmo, mas a estrutura é diferente. A tua caminhada você começou de um jeito. Olha como é que você está hoje nesse culto. Como é que está a sua estrutura hoje, da forma que você começou, o dia que você levantou as mãos. Olha aquele vale que você passou. Te deixou mais fraco ou mais forte? Forte. Olha a perseverança que você está hoje. Mesmo que pareça que as coisas não estão dando certo, mas você está perseverando. Por quê? Porque você começou a abandonar a estrutura de cordeiro. Fala para o teu irmão: a estrutura de cordeiro não pode produzir. O cordeiro só produz depois de 2 anos. E às vezes nós estamos, porque tem muitos crentes que não conseguem produzir, porque ele está na igreja há muito tempo. Aí Deus leva Abraão para o altar para dizer: a partir de agora
você vai começar a produzir muito mais, a tua descendência. Agora o negócio não vai ser com você. Depois da tua morte vai ser o cordeiro que estava no altar, o sacrifício que era o menino. Só que agora é Isaac, já não é mais cordeiro, agora é carneiro, estrutura. Por que o menino não corre? Porque conhecia o Deus do pai. Por que o menino não corre? Porque o menino viu o pai profetizar. Por que o menino não briga com o pai, abandona e ele aceita o propósito? Porque quem aceita o propósito alcança a vitória. Fala para o teu irmão, você aceitou a promessa? Está preparado para enfrentar o processo? Mas está preparado para cantar o hino da vitória também? Cada promessa tem um processo. E às vezes você está vivendo o processo do cordeiro, o processo de resistência, o processo de ganhar força na sua estrutura. Por um minuto põe a mão no teu coração, curva a sua cabeça. Abraão vai para o altar. E quando eu ministro aqui, você vai tomando posse do que o céu está dizendo para você. Abraão vai para o altar. E quando ele chega no altar, ele amarra o menino, conhecendo o texto. Ele levanta o anjo, manifesta para ele no altar. Agora Abraão tem outra revelação. Abraão tem a revelação do anjo do Senhor. O altar do sacrifício revela o anjo que desceu para falar com ele. O altar de Abraão já não é mais qualquer altar. Agora é o altar da revelação de Deus para Abraão. E o altar da revelação de Abraão fez o céu parar e olhar para a terra e dizer: vamos ver o que ele vai fazer. O altar de revelação do Abraão fez o Deus da provisão prover para ele. Sabe o que o céu está dizendo? O altar prover milagre para a tua vida. O altar faz o céu parar para te observar. O altar faz Deus bradar do céu, enviar anjos para manifestar e gritar até o seu nome. Porque quando você está no propósito do altar, Deus começa a projetar o sobrenatural para a sua vida. Pastor, a luta está travada, mas é noite de mudar a estrutura. Pastor, a luta está travada, eu sei que também está, na minha vida também está, mas a estrutura não pode continuar frágil. Estrutura frágil, milagre frágil. Estrutura forte, milagre forte. Fala para o teu irmão, você recebe segundo a tua capacidade, conforme a tua estrutura. Um tinha estrutura para receber 5 talentos, outro teve estrutura para receber 2 talentos, outro teve estrutura para receber 1 talento. E o que recebe 1 enterra, o que recebe 5 produz mais 5, o que recebe 2 produz mais 2, o que recebeu 5 agora tem 10, o que recebeu 2 agora tem 4, e o que recebeu 1, estrutura de 1, frágil, enterra. Quem tem estrutura frágil enterra o propósito, mas quem tem estrutura forte começa a negociar muito mais e o céu tem para te dar. Olha para o teu irmão, fala para ele: o altar está revelando a tua estrutura nessa noite. Não fala para ele: o altar está revelando a tua estrutura nessa noite. Abraão, antes do capítulo 22, Abraão era uma. Depois do capítulo 22, Abraão agora tem outro tipo de estrutura na tua vida, porque o altar revelou o cordeiro e o cabrito para ele. Fala para o teu irmão que está do seu lado: se prepare. Deus já projetou algo que você nunca viu. Fala: o céu já começou a operar milagres na tua vida. O céu já começou a operar. Fala: se você acredita, dá um sinal de glória a Deus aí nesse lugar. Por um minuto, feche teus olhos, põe a mão no seu coração. Agora você e Deus, só fique em silêncio, mas com a sua mente ligada no céu, que eu quero encerrar aqui com essa palavra simples e objetiva para a sua vida. Tem milagres que só vai chegar depois que o cordeiro, a estrutura do cordeiro não tiver mais. Fala para o teu irmão: ele veio cordeiro, estrutura de cordeiro. Fala: morreu cordeiro. Fala: depois da morte, a estrutura agora é de leão. Fala: ele não vai vir mais como cordeiro, porque o cordeiro é para o sacrifício, mas o leão é para governar e tomar posse do território. É Deus dizendo: é noite de você mudar a estrutura de cordeiro, aleluia, para uma estrutura de leão, para uma estrutura de dominador, de conquistador. O altar quer revelar a estrutura de leão que está escondido dentro da tua vida. Às vezes você tem aí, aleluia, escondido dentro de você a capacidade de prosperar e você ainda não achou.
Bíblia diz que Deus colocou dentro de nós buscar a Deus os melhores dons. Paulo diz que nós devemos buscar como ser os melhores dons de Deus. A Bíblia diz que o dom, a prosperidade também é dom de Deus. Por que Abraão chama o monte Moriá, agora é monte da provisão? Porque Deus proveu o cordeiro, o carneiro. É Deus olhando para você, está dizendo: o altar da sua vida vai começar a produzir cordeiro, carneiro, vai começar a produzir milagre, vai começar a produzir sucesso, vai começar a produzir bênção. A forma que você chegou no altar é uma, mas a forma que terminar no altar, a sua vida não vai ser mais a mesma. Pastor, eu cheguei no altar arrastando, pois eu estou arrastando, porque depois do altar você vai sair de pé. A forma que você profetiza que determina o teu milagre. E eu encerro aqui. Põe a mão no coração, fecha seus olhos com fé. Pensa no milagre que você precisa. Se você pensar no milagre que você precisa, ainda esse ano você vai vir nesse altar para contar o testemunho do milagre que Deus te deu. Se é profissão no culto profético, eu profetizo para todos que estão aqui, para você que está me vendo pela live, este altar aqui, aleluia, é o altar aonde você vai subir para contar o testemunho depois desse culto. Esse altar aqui, você vai subir aqui e vai contar: pastor, depois do culto, no altar da revelação, aquela porta, aquele milagre aconteceu, a cura chegou, a prosperidade chegou, o livramento aconteceu na minha casa. Oh, o Deus do Todo-Poderoso vai começar a prover o impossível. Isso é para crente que acredita. Abraão desamarra o menino. Qual é a mão no coração? Fica aí pensando no milagre. Abraão desamarra o menino. Ele levanta os olhos. Abraão enxerga o carneiro. Pega o carneiro e coloca no altar. É Deus dizendo: aquilo que você chega diante do altar, Deus quer trocar nessa noite. Por que Deus tira o menino e coloca o cordeiro? Deus não aceita sacrifício humano, claro que não. Mas aqui é uma revelação da parte de Deus. Por que Deus tira o menino e coloca o cordeiro? Deus dizendo: ei, eu vou trocar a estrutura de você hoje aqui. Eu vou trocar aqui, Abraão. Porque para o sacrifício eu vou dar quem tem estrutura. Sabe por que Deus te chamou? Porque Deus sabe que você tem estrutura para suportar. Deus não fez primeiramente lá no profeta Ezequiel, no vale de ossos secos. Deus não deu ordem para a carne crescer primeiro. Deus não deu ordem para o nervo crescer primeiro. Deus não deu ordem para a pele crescer primeiro. Deus não deu ordem para as carnes ficar de pé primeiro. Deus disse para o profeta: profetiza sobre esses ossos. E a primeira coisa que se coloca, que é formado no vale, é os ossos, é a estrutura. É Deus dizendo para você: o altar da revelação está trazendo estrutura para a tua vida hoje. Sabe por quê? Porque a bênção será tão grande que você vai ter estrutura para receber ela. Tem pessoas que não têm estrutura para receber o milagre, e quando ele recebe, ele abandona Deus, ele some. Mas o céu está olhando para você. E o ministro agora uma palavra profética para encerrar aqui. Hoje, nesse culto de sexta-feira, Deus olhou para a sua vida e está dizendo assim: eu vou te entregar o milagre que você profetizou agora. O que você profetizou aqui, Deus vai colocar nas nossas mãos. Eu profetizo o meu milagre, e eu profetizo em nome disso, ele vai tornar realidade, e o seu milagre também vai tornar realidade. Aleluia. E eu tenho uma palavra revelada do céu para a tua vida. Você vai perder muita pessoa, mas não é para você chorar, é para fazer você chegar no propósito da estrutura. Aleluia. É melhor você andar com um ou dois, mas no altar, do que andar com a multidão fora do altar. É Deus dizendo para você: ei, os 7 levaram a cante, o rebrice anda. Está descendo uma unção profética aqui sobre este altar, e o Senhor está dizendo ao meu coração: fala para a minha igreja que a partir dessa sexta-feira a vida deles não será mais a mesma, porque a unção da provisão Deus está colocando sobre a cabeça de todos que estão aqui. Todos que estão aqui estão recebendo de Deus aqui. Aleluia. Abraão adora, e depois que ele oferece, Deus manifesta para ele e fala: abençoarei você. No mesmo monte, Deus só reafirma a promessa: tua descendência será como a areia da praia, como as estrelas do céu, e eu engrandecerei. Olha a promessa que Deus dá para você, para Abraão, para mim, para você. Primeira promessa: eu engrandecerei o teu nome. Vou te dar honra, Abraão. Deus está dando honra para cada um que está aqui. Abraão, eu engrandecerei o teu nome.
O teu nome será grande, Abraão, vou te dar honra. E o teu nome terá peso por onde você passar. Abraão, o negócio é o seguinte, Abraão. Olha, Abraão, multiplicarei a tua descendência. Abraão, tu serás próspero. Vou te multiplicar. Promessa para Abraão. Deus está dizendo para Abraão, e todos aqueles que amaldiçoar ou levantar contra a tua vida será amaldiçoado, Abraão. Deus está dizendo para Abraão, tudo isso vai acontecer. E agora, Abraão, eu vou liberar essa mesma promessa que eu te fiz, aleluia, para todas as famílias da terra que vai vir depois de você. E todas as famílias da terra serão abençoadas. Aí incluiu você, incluiu a minha família, a sua família. Se coloque sobre a planta dos teus pés por um minuto só, porque eu quero orar a Deus aqui. Aleluia. É Deus dizendo, eu vou trazer honra para a sua família. Deus olhando para você e está dizendo, eu vou trazer honra para você. Eu quero chamar toda a igreja aqui à frente, porque nós vamos fazer um momento de oração aqui. E essa oração é a oração da revelação do altar da palavra para a sua vida. E a revelação é, o altar está te dando estrutura nova. O altar está mudando a trajetória da sua vida. O altar está trazendo promessas de milagre para você. O altar está trazendo revelação para a tua vida. E a revelação de Deus para a sua vida é, o tempo do Cordeiro chegou para você. O tempo de Deus chegou para a tua vida. O tempo de milagre está chegando para você. Vem com fé, porque nós vamos orar aqui nessa noite. Nós vamos clamar ao Senhor. Aleluia. E você vai sair desse culto abençoado pelo poder de Deus. Põe a mão no teu coração. Nós vamos fazer um momento de oração aqui. Você já descobriu em você quem é você? Você já descobriu dentro de você quem é você? Aleluia. A Bíblia diz que podemos todas as coisas naquele quem nos fortalece. Eu posso todas as coisas. Deus liberou lá no Éden que Adão dominaria sobre a terra. Os homens dominariam, conquistariam. Então dentro de você tem uma unção para conquistar. Nossa irmã Gleiceira vai estar ungindo na palma das mãos de cada um aqui. Quando você receber esta unção na palma da sua mão, você volta a sua mão para o seu coração. Aleluia, nós vamos estar levantando um clamor aqui. Diaconisa Jéssica vai estar orando juntamente com toda a igreja. Aí logo após nós vamos estar clamando mais uma vez, porque a oração é a chave da nossa resposta de milagre.